tema de hoje, o cuidado de Deus. E eu senti no coração um texto bíblico e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você tem a Bíblia, abra comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, texto bem conhecido. Mas eu gostaria de compartilhar, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. O cuidado de Deus. Desde a criação do ser humano, Deus está cuidando dele, Bem antes, Deus já tinha um plano de cuidado para o homem. Caso o homem viesse a desobedecer e o pecado fosse introduzido, Deus já tinha um plano, de cuidado. E qual é o plano de cuidado de Deus antes da formação, antes da criação? Jesus, o eterno, o alfa e o ômega. Jesus, o plano perfeito de Deus para cuidar de mim e de você. Porque quando o homem caiu no pecado, Deus está cuidando do homem, não permitindo que ele comesse também da árvore da vida, porque seríamos eternamente condenados. Então Deus expulsou o homem já com um cuidado. E então Deus continua cuidando do homem, ser humano, homem, mulher. E hoje Ele nos trouxe aqui porque Ele está cuidando de nós. O cuidado dele nos trouxe aqui nessa noite. Olha que tremendo. Você tinha tantas opções de estar em tantos outros lugares, mas Deus te direcionou aqui pelo Espírito Santo porque Ele quer cuidar de nós. E quando eu estava meditando nessa palavra, Ele já estava cuidando de mim. E agora eu quero ser um instrumento dele para que esse cuidado chegue a você que entrou aqui. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando ele chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho.
Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Que texto maravilhoso, né? O próprio texto já é autoexplicativo. Que milagre tremendo. Cuidado de Deus. O que nós podemos aprender com esse texto tão maravilhoso? Primeira coisa é que no cuidado de Deus se tem refúgio. Quando Elias profetizou a Acabe, a Jezabel, que não choveria e nem orvalho cairia na terra por algum tempo, Deus já havia providenciado para Elias um lugar de refúgio. Quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor é a direção para a nossa vida, nós temos nele, em Deus, lugar de refúgio. A Bíblia vai dizer no Salmos 46, versículo 1, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro em tempos de adversidade. Nós aprendemos aqui que quando Elias então recebe de Deus uma palavra, e ele está firmado nesta palavra, ele sai do estado que ele estava, da situação que ele se encontrava, e ele se dirige para um lugar que Deus já havia preparado para ele como um lugar de refúgio, de segurança, de proteção, de cuidado. Quando nós estamos na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz assim, veio a palavra do Senhor a Elias, e ele obedeceu a palavra do Senhor. Não foi alguém que prometeu para ele um lugar de refúgio, foi o próprio Criador e sustentador de todas as coisas, que disse, vá a um lugar aonde já está preparado para você, lugar de refúgio, aonde tem uma nascente de água, em que você poderá saciar a sua sede, aonde eu já dei ordem a corvo, para que ele vá levar a você carne e pão todos os dias. Imagina, nós, que um corvo, uma ave, pudesse todos os dias, sem falhar um sequer deles, durante a manhã de todos os dias, em todas as manhãs, presbítero Marcos, Elias estava ali naquele lugar de refúgio, porque Deus havia dado a ele esta palavra, e quando ele está naquele lugar de refúgio, ele tem a segurança de que esse Deus que lhe deu a palavra não falha, é fiel e verdadeiro nas suas promessas. Irmão, minha irmã, você que está aqui, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas se Deus tem promessa para a sua vida, se Ele te direcionou para lugar de refúgio, nesse lugar não vai lhe faltar o cuidado, a proteção e o sustento de Deus para a sua vida. Elias está lá, água fresca, e todos os dias de manhã o corvo aparece com carne e pão. Olha que tremendo,
Como poder acreditar num caso desse? Somente aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que pode dizer ao vento para e o vento para, aquele que pode dizer ao peixe que pegue o seu profeta e o conduza à terra seca, é aquele que diz ao mar acalma-te, é aquele que diz à ave sustente o meu profeta e ele é sustentado. E eu quero te dizer uma palavra do céu nesta noite: esse mesmo Deus, ele está cuidando de você, está cuidando da sua família, para que você seja sustentado e abençoado. Esse é o Deus que nós servimos. Se eu estou na sua palavra, você está firmado na palavra do Senhor? Ela tem sido lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Se a palavra do Senhor, ela tem sido a lâmpada que te ilumina, fique seguro de que Deus não vai te desamparar. A Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta porventura abandonar um filho recém-nascido que amamenta? Pode acontecer. Mesmo que isso venha acontecer, Deus disse assim: eu jamais abandono os meus filhos. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, confie no lugar de refúgio que Deus te deu. Lá Ele te sustenta com a palavra. A presença real do Espírito Santo te conduz em segurança. Davi sabia o que era isso. Davi sabia o que era estar debaixo de um cuidado desse Deus. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E no versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse por um vale de sombra da morte, eu não teria medo algum. Aleluia. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A segurança de Davi era: porque tu estás comigo. O cuidado de Deus é lugar de refúgio, segurança, cuidado, proteção e sustento. José foi jogado numa cisterna. Sabe por que não aconteceu nada? Porque José estava seguro de que havia uma promessa de Deus para a vida dele. A cisterna, para os irmãos de José, era um lugar que ele poderia morrer, mas para José, ele tinha uma segurança: a cisterna é lugar de refúgio, onde Deus está cuidando de mim. Os irmãos de José dizem: ah não, não vamos deixar ele na cisterna, agora nós vamos vender ele para aquela caravana que está passando. E então quando eles olham e então oferecem José como um objeto de venda para os irmãos, ele vai indo para um lugar distante. Acabou a história de José. Mas José, confiando na promessa de Deus, sabia que sair daquele lugar e caminhar por onde fosse era lugar de refúgio, que Deus estava conduzindo a sua vida. Chegou e foi vendido a Potifar como escravo. Agora José perdeu a liberdade, depende daquilo que o seu Senhor lhe manda. Para alguns agora ele é escravo. Para José é nesse lugar que Deus está me abençoando, é na casa de Potifar que Deus me colocou e eu estou em refúgio, porque Ele está cuidando de mim nesse ambiente. Injustamente foi enviado para a prisão, condenado por algo que não fez. Para alguns, que injustiça, que terrível, agora preso.
para José, aqui na prisão, é um lugar que Deus me colocou de refúgio, como canal de bênçãos. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você estiver, se foi Deus que enviou ou permitiu você estar, é o cuidado dele te levando para um lugar de refúgio, e nesse lugar de refúgio, ele está te preparando, cuidando de você, para que você viva o melhor que ele tem para a sua vida e família. O que aconteceu com José? Primeiro-ministro no Egito. Quando que os seus irmãos, quando venderam ele, podiam imaginar isso? Que eles estavam conduzindo José para um lugar onde ele poderia ser honrado e ser um instrumento para salvar vidas, porque foi isso que Deus fez através de José. Muitas vidas foram salvas e abençoadas. Lugar de cuidado, lugar de refúgio. Nesse texto, Deus enviou Elias para aquele lugar, porque ali era um cuidado de Deus, num lugar de refúgio. Segunda coisa que nós aprendemos é que no cuidado de Deus nós podemos viver mudanças, nos tirar de zonas de conforto. Mas isso não implica que Deus perdeu o controle, que Deus errou nos seus planos, que Deus errou nos seus projetos. Deus me chamou e eu contei esse testemunho e eu quero repeti-lo porque há muitas pessoas novas. Eu trabalhava, Deus me chamou para o ministério, renunciei o trabalho e aceitei a vocação de ser alguém que Deus poderia usar no seu reino. Privilégio. Foi isso que aconteceu. Deixei o trabalho, fui seguir a vontade e os desígnios de Deus. Estava pastoreando uma igreja abençoada, mas chegou um momento, numa noite de segunda-feira, que eu não consegui dormir. Um pensamento veio à minha mente, e esse pensamento se tornou contínuo a noite toda. E vinha à minha memória o nome de uma cidade, Estiva Gerbe. Estiva Gerbe. E logo de manhã, na terça-feira, quando eu me dirigia ao templo para um momento de oração que nós tínhamos lá também, todos os dias um tempo de oração, e eu cheguei lá, tinha um grupo de pastores já que faziam parte do ministério, inclusive o meu pai estava ali ainda, era vivo. E quando eu cheguei, eu cumprimentei eles e fui cumprimentar o meu pai, dar um beijo. Ele olhou para mim assim com um olhar, e diz, um olhar espiritual mesmo. Ele disse para mim assim: e Estiva Gerbe? Meu pai foi pastor por mais de 50 anos ali na igreja que eu estava pastoreando. Nós já havíamos feito a transição, a igreja estava abençoada e com certeza alguns dos irmãos estão nos acompanhando agora pelo campus online lá da ICPI de Espírito Santo do Pinhal. Meus irmãos em Cristo sabem dessa história. Eu disse para ele: por que Estiva Gerbe? Meu pai sempre foi favorável que eu continuasse ali em Pinhal. Mas nesse dia ele disse assim para mim: e Estiva Gerbe? Eu disse: pai, por que Estiva Gerbe? Ele disse: porque Deus falou para mim que é momento de você ir para lá. Eu disse: pai, a noite toda eu não dormi. A voz do Espírito Santo falando ao meu coração, virando na cama, tentando mudar o pensamento para isso. Mas não consegui. Ele disse: então você liga para o superintendente e fala para ele o que está acontecendo. Eu disse: pai, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ligar para o meu presidente regional. E naquele mandato era o pastor José Fernandes. E eu disse: eu preciso ligar é para ele, ele é o regional, eu não posso passar por cima.
Diz, então, ao terminar a oração, você liga para ele. Eu disse, tá bom, vamos orar. Oramos, eu pedi já uma resposta de Deus. E Deus falou no meu coração profundamente. E quando nós terminamos a oração, eu fui cumprimentar um pastor. E as palavras que ele disse, sem saber de nada, foram totalmente resposta de Deus já para a minha vida. Fomos fechar a porta da igreja ao final da oração. E quando eu coloquei a chave na porta para fechar, meu telefone celular tocou. E quando eu olhei para o meu celular, apareceu Reverendo Daniel, que era o nome que meu pai tinha mandado eu ligar. E eu disse, não, eu tenho que ir por região e depois, caso necessário. E quando eu atendi o telefone, que nós começamos a conversar e saiu essa cidade, Estivagé, sem falar com a minha esposa, sem falar com a igreja, numa zona de conforto muito tranquila que nós estávamos. Eu disse para ele, eu vou. Deus sabe que eu não sabia como estava aqui. Eu não sabia os relatórios dessa igreja, nem estatístico e nem financeiro. Eu não tinha me reunido com nenhum dos irmãos para saber como é que estava o ambiente desta igreja. Mas eu entendi que era um cuidado de Deus. E que dentro do cuidado de Deus também há mudanças na nossa vida. E que nós precisamos estar sensíveis às mudanças que são cuidados de Deus. Não relutar dizendo, não, como Elias, não, eu já estou aqui com água fresca, sendo tratado com pão e carne todos os dias, para que sair desse lugar? Quando eu disse assim para ele, eu vou, ele disse assim, mas você vai mesmo? Eu falei, eu vou. E ele está vivo. Ele diz, olha, eu estou arrepiado aqui do outro lado. Eu vou ligar agora para o pastor Zé Fernandes e vou dar a ele essa informação que você vai. Fique à vontade, reverendo. Quando eu cheguei em casa, por volta do meio-dia, tocou o telefone, aí era o nosso regional. E ele disse para mim assim, o reverendo Daniel me ligou e disse que você vai para Estiva, você vai mesmo? Você vai deixar essa igreja e vai para Estiva? Eu falei, eu vou. Ele falou, vou ligar agora para o pastor Joás, organizar lá com os ministros e dar a eles essa informação. Pastor Zé Fernandes, fique tranquilo, porque esse meu ir não é de mim, é de Deus. E eu estou sensível às mudanças que Ele deseja para a minha vida. Eu fui falar com a minha esposa. Ela estava na pia. Nós morávamos num lugar que sempre desejamos morar. E eu disse para ela, nós vamos mudar. Ela disse, mudar para quê? Nós sempre desejamos morar aqui. Ela achou que ia morar lá na cidade, para outro lugar da cidade. Falei, Deus falou comigo que nós vamos mudar, e não é para outra casa aqui na cidade. Nós vamos mudar de cidade. Nós vamos mudar para Estivagé. Ela começou a chorar. Diz, não entendo isso. Nós estamos bem. Se Deus está te usando aqui, porque Ele quer levá-lo para lá. Lá tem outros que podem ser levados, porque você, porque nós. E ela está aí. Eu disse, é o cuidado de Deus. E no cuidado de Deus inclui-se mudanças. Eu fui para a cama, ajoelhei na cama,
Disse: Senhor, assim como o Senhor falou o meu coração, e eu estou convicto desta palavra, fale ao coração da minha esposa, porque nós somos uma só carne. Eu sou casado com ela, eu tenho uma família. Se o Senhor me chamou, chame a minha família também. Sabe o que aconteceu? À noite, pastor Benedito Donizete, Guaçumirim, foi pregar lá na igreja. E ele falou aquilo que Deus já tinha falado ao meu coração, verbalizou, e ela recebeu como um cuidado de Deus, e que aquele momento era um momento de mudança. Nós estamos aqui há 10 anos. Deus tem nos sustentado, tem nos cuidado. Eu não sei se vou ficar mais 1, 2, 5, 10, ou vou ficar até o final do ministério aqui. Mas uma certeza eu tenho, que no cuidado de Deus, nós precisamos entender que existem mudanças e que nós devemos estar sensíveis às mudanças que Deus deseja para as nossas vidas. Se nós pegarmos o texto bíblico, do versículo 7 ao 9, eu gostaria que a mídia colocasse. Elias estava tranquilo, comendo do pão e da carne, bebendo do riacho. Mas Deus disse: aí chega, há uma mudança. Você vai para Sarepta. Em Sarepta tem uma mulher que eu já dei ordem, e a partir de agora é ela que vai cuidar de você, porque eu já ordenei isso. Não é mais corvo, agora é uma viúva. Não é mais a carne e o pão que o corvo traz. É a mulher que vai dar para você o bocado de algo que ela vai assar para saciar a sua fome. Olha o que diz a Bíblia. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. O que veio a Elias? A palavra do Senhor. Se estiver na palavra do Senhor, aleluia, fique tranquilo, é cuidado. A mudança é para você viver o melhor, é para Deus fazer de você um vencedor, uma vencedora. Olha o que diz a Bíblia: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, lá de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Agora não precisa mais do corvo, agora eu já ordenei a uma mulher, e é lá que você vai saciar a sua fome. O ribeiro não secou por uma falha no projeto de Deus. Será que Deus errou no seu planejamento e agora secou o riacho? Será que se esgotaram os recursos de Deus e Ele diz: agora você tem que sair daí? Não. Quando há uma mudança segundo a palavra de Deus, é cuidado para você viver o melhor de Deus na sua vida. Talvez você tenha que mudar de atitudes, mudar de comportamentos, mudar de ações, mudar de lugares. Talvez você esteja em meio a esse processo e entrou aqui, e aí Deus disse assim: a palavra vem a você. Essa mudança
é para melhor. Eu estou te levando agora para um lar, onde alguém vai estar cuidando de você. Não vai lhe faltar sustento para onde eu estou te mandando. Terceiro ponto, para a gente já jantar, no cuidado de Deus, o que parece fim é o começo. É isso mesmo. Quando Elias chegou na casa daquela mulher, ele então, com certeza cumprimentou ela e disse: olha, agora eu quero que você me ajude, me ofereça água. E quando aquela mulher se dispôs a atender o pedido de Elias, ele interrompe a sua caminhada para dizer: olha, não faça só isso, traga para mim também um pedaço de bolo, um pedaço de pão, um bocado. Aquela mulher para, eu acho que ela olha para ele com um olhar surpreso. Ela diz: olha, você está vendo, eu estou pegando aqui esses poucos gravetos. Eu tenho na minha casa, na panela, um pouquinho só de farinha. Eu tenho na botija um pouquinho só de azeite. E esses gravetos que eu estou pegando é para que eu possa fazer um último bocado, para que eu venha me alimentar e o meu filho venha se alimentar e depois esperar a morte. Não tem como eu te servir. Quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus, para aquela mulher parecia que era o fim, né? Está acabando a farinha, está acabando o azeite, nós não temos mais como nos sobreviver. E aí, no cuidado de Deus, aquilo que parecia o fim é o começo. Porque quando ela obedeceu aquilo que Elias lhe disse, põe aí, Rafael, para nós ver do versículo 10 ao 13. Quando ela obedeceu aquilo que Elias disse, e ela até argumentou que era o fim. Diz assim: ele foi quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, aleluia, que não tenho um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que assim possamos comer e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: aleluia, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Aquela mulher tinha consciência de que tinha um pouquinho só de farinha, um pouquinho só de azeite, que daria só para um bocado para ela e seu filho. Mas Elias já disse para ela: vai, faça como eu disse, porque você está debaixo do cuidado de Deus. E debaixo do cuidado de Deus, quando você pensa que está chegando o fim, Deus está dizendo: é o começo de uma nova história, algo que eu tenho preparado para você. Esse não é o seu fim. Você pode fazer o que eu lhe disse, porque não vai lhe faltar farinha e nem azeite. Deus está cuidando de você. Aleluia. Talvez você esteja pensando que está chegando ao fim. Deus está dizendo: não, é apenas o começo do que eu tenho reservado para você. Sabe por quê? Porque eu estou cuidando de você. Aleluia. Quantos que pensam que
chegou o fim agora, eu não sei mais o que fazer. E Deus está dizendo: fique tranquilo, só vá na minha palavra, ande nela e confie em mim, porque é apenas o começo de algo extraordinário que eu já preparei para você. Aleluia. Para encerrar, no cuidado de Deus, nós vivemos o sobrenatural. Aleluia. Nós agimos conforme as nossas forças e no nosso natural. Mas quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus, o sobrenatural de Deus se manifesta. Coloca aí, Rafa, do 14 ao 16. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará. Aleluia. Mas como não vai acabar? Se eu vou preparar agora um pão, meu querido irmão Salomão, como não acabar no natural? Eu estou aqui com um copo de água. No natural, se eu beber, ele diminui. Isso é natural. Na visão natural, de um cuidado pessoal, ao fazer o bocado para Elias, não vai sobrar nem para mim fazer um para mim e para o meu filho. Isso no natural. As irmãs que cozinham sabem disso. Se você tem uma xícara de arroz lá no seu tupperware, e você vai lá e pega aquela xícara e prepara a refeição natural, que acabe, isso é natural. Mas quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus, Cleber, o sobrenatural é que se manifesta. E o sobrenatural não tem explicação, é viver isso. Aquela mulher recebe Elias pensando no natural. E Elias já começa a revelar para ela que o Deus dele é o Deus do sobrenatural. E ele diz: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Mas quando nós estamos na palavra, o cuidado de Deus se revela no sobrenatural. O natural é você, meu irmão, é minha irmã, é você que realiza o natural. Mas o sobrenatural vive aquele que anda na palavra de Deus. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou só aquela refeição. Acabou com aquele bocado, aquele pão, acabou. O que a Bíblia diz, e aconteceu que a comida durou. Mas como no natural, se temos um pouquinho só ali na panela de farinha e na botija um pouquinho de azeite, como isso? Pode adiantar. Para Elias e para a mulher e sua família. Para Elias, olha como a bênção é transbordante. Para Elias, para a mulher e para a... Isso dá a entender o quê? Para Elias, para a mulher e sua... Ela começou falando de apenas o filho. Mas agora o que a Bíblia diz vai além do filho. Aí eu quero conjecturar com vocês. Se ela tivesse um WhatsApp, se fosse os dias de hoje, no grupo familiar. Quem tem grupo familiar aqui? Nós temos. Olha, todo mundo tem, olha como é que é a modernidade.
É como se ela colocasse no grupo familiar: gente, acabou a escassez. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus me visitou, tem um profeta aqui em casa. Eu estou na palavra dele, e o cuidado dele tem me alcançado. Está passando dificuldade, vem para minha casa, aqui tem sobrenatural. Aquele pouquinho que estava na minha farinha, lá na minha botija, está multiplicando. Olha, eu começo a imaginar agora a primeira farinha que ela fez, o primeiro bocado foi daquela que ela adquiriu e guardou com carinho, como uma reserva. Mas agora o Elias, ela, a sua família já não estavam mais comendo daquela farinha que ela tinha guardado. Agora a farinha era muito melhor, o azeite era muito melhor, porque era a provisão de Deus, era milagre acontecendo. Oh, aleluia! Aleluia! Em João 2 fala da transformação de água em vinho. E quando aquele vinho foi levado ao mestre de cerimônia, o que ele disse? Olha, aqui está acontecendo algo diferente de todas as outras festas. O primeiro vinho, que sempre é o melhor, nessa festa foi servido o inferior. Agora eu estou provando do melhor vinho. Ou seja, aquilo que Deus faz é muito melhor. O sobrenatural de Deus é muito melhor. Se você já está vivendo abençoado, o que Deus tem para a sua vida, se você está firmado na palavra, é algo muito maior e melhor de Deus para a sua vida. Se o bocado feito com a farinha que ela tinha guardado já era bom, eu imagino agora, aleluia, ela chamando a sua família e dizendo: vem, porque nós nunca comemos algo feito com uma farinha tão especial. Pode vir para cá, tem uma farinha especial. Eu tiro ela da panela e eu vou ver, tem da mesma maneira. Eu tiro a farinha e vou ver, está do mesmo jeito. Pode vir para cá, família, a bênção de Deus na minha vida, eu quero também compartilhar com vocês. A bênção na minha vida, ela também vai ser derramada sobre a vida de vocês. É isso que Deus faz. Quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus, o sobrenatural se manifesta de uma forma tão gloriosa, que transborda na vida de outros. A Bíblia começa dizendo dela e do seu filho esperando a morte. Mas pode continuar aí, Rafael. Versículo 15 mesmo ainda. É tão tremendo quando o sobrenatural de Deus manifesta, que diz assim: e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. E a sua família. Eu imagino a casa dessa mulher agora sempre cheia, o povo sentado à mesa com fartura, porque não lhe faltava mais farinha, pois a farinha na vasilha, aleluia, não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do proferida por Elias. E esse mesmo Deus continua sendo de ontem, de hoje e de eternamente. Se Ele cuidou tão bem de Elias, se Ele cuidou tão bem dessa viúva, não só do filho dela, mas agora de toda a família, e eles viveram, aleluia, a alegria do sobrenatural. Aleluia. O sobrenatural. Quem está debaixo do cuidado de Deus pode ficar descansado. Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus é infinitamente melhor do que o natural do homem.
O que Deus faz é muito melhor. Os planos dele são maravilhosos. Não saia da palavra do Senhor. Ela é vida. Não saia da presença do Senhor. O Espírito Santo é o azeite derramado sobre nós, e Ele nos capacita para viver esse sobrenatural. Não saia da palavra. Se encha do azeite, que é o Espírito Santo. E então as bênçãos do Senhor te alcançarão e transbordarão na vida da sua família e daqueles que Deus vai te usar para abençoar. Que Deus abençoe. Que nós possamos estar seguros que os momentos da nossa vida não definem o final que Deus já nos preparou. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.